Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorreram os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, mais uma vez, de todo o coração, queremos cumprimentar o Padre Rivaldo, também uma saudação toda particular aqui ao Padre Adão, como já disse, aqueles que servem o altar do Senhor, os nossos acólitos, aos nossos ministros, aqueles que vieram dos diversos bairros aqui circunvizinhos, de perto, de longe, religiosas aqui presentes, uma saudação toda particular àqueles que estão assumindo a PASCOM, que eles fazem com que a pessoa que está em casa também possa participar, possa escutar a palavra de Deus. Querida comunidade, devotos e devotas de Santa Teresinha, eu iniciei do ato penitencial dizendo assim, que quem ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Costumo dizer que quem ama não trai. Quem ama não trai. Não trai a sua mãe, não trai o seu pai, não trai a sua comunidade, a sua pastoral. Quem ama não trai ao nosso Deus. Não trai o esposo, a esposa. Porém, contudo, quem ama perdoa sempre. Quem ama perdoa sempre. Quem ama não guarda o ressentimento, a mágoa, a intriga, a fofoca não no seu coração. Porque, como fica nas entrelinhas na palavra de Deus, que a pessoa que ama não tem um coração de pedra, não. Mas a pessoa que ama é aquela pessoa que perdoa infinitas vezes. Quem ama não trai. Quem ama perdoa sempre. Quem ama não bate. Não é verdade? Quem ama não bate na esposa, no esposo, no próximo. Quem ama não atira uma palavra dura, perversa no seu irmão, não. Mas tem uma música aí antiga que diz que quando a gente ama, é claro, completem, é claro que a gente cuida, gente. Nós estamos num tempo todo particular, todo especial, da gente se acolher, da gente se cuidar e cuidar dos outros. Uma forma também do acolhimento hoje é a gente se cuidar e cuidar do outro. Porque nesse tempo tão oportuno o qual nós estamos vivendo, embora mais ou menos aí 137 mil pessoas morreram, mas foi um tempo para que a gente pudesse rezar mais.
Foi um tempo para que a gente pudesse se encontrar mais com o nosso Deus. Inclusive a própria palavra nos diz que quem dobra os seus joelhos todos os dias, ou seja, quem reza todos os dias, na hora da dificuldade, na hora da tempestade, permanecerá de pé. E hoje, querida comunidade, mais uma vez nós escutamos aqui a palavra de Deus. E a palavra de Deus, como nos disse muito bem o Salmo, a palavra de Deus é uma luz para guiar os nossos passos. Eu tenho certeza que ninguém, inclusive as lâmpadas, as luzes, elas estão em um lugar em destaque. Eu tenho certeza que ninguém vai colocar uma lâmpada, a não ser para que possa ter aquele realce, né? Que muitas vezes a gente coloca, em alguns lugares se encontra, né? Aquele realce em algum lugar detrás da cruz, por exemplo, daquele realce, né? Mas geralmente, uma luz, uma vela, a gente sempre coloca em um lugar de destaque. E hoje, Padre Rivaldo, Padre Adão, querida comunidade, a você que está em casa, refletindo um pouco sobre a palavra, eu estava me lembrando, hoje não encontrei mais esse tipo de casa. No passado aí, na década de 80 e também de 90, se encontrava, pode até ter ainda, se encontrava algumas casas que tinha chamado aquela meia parede. Aquela meia parede. Na minha casa era assim, tinha uma meia parede. Era aquela meia parede que entre a sala e a cozinha. E houve um período aí que muitas comunidades e muitas famílias não tinham energia em casa. E os pais utilizavam chamada de lamparina, com querosene. E essa palavra de hoje é uma luz para iluminar a minha, a sua, a nossa estrada. Porque a palavra orienta. E aí a mãe de família, o pai de família, colocava aquela lamparina na meia parede que iluminava ao mesmo tempo a sala e iluminava a cozinha. Estimados irmãos, nós que somos filhos de Deus, que somos batizados, ninguém deve ser uma pedra de tropeço para ninguém. Mas a gente tem que ser luz. A gente tem que ser uma pessoa amiga. A gente tem que ser uma pessoa que saiba acolher. A gente tem que ser uma pessoa que dê entusiasmo para o outro. Inclusive, hoje nós escutamos um texto dos Provérbios. A gente escuta muito esse provérbio: água mole em pedra dura, bate tanto até que fura. Significa dizer, quanto mais eu ensinar coisas boas para as crianças, para as pessoas, para o meu vizinho, mais coisas boas nós iremos ter em nossas famílias. Porém, contudo, quanto mais eu der uma oportunidade às pessoas a assistirem filmes de guerra, de violência, de roubo, a grande verdade é essa: mais roubos nós iremos ter, mais violência nós vamos ter. Porque quem é da luz faz o bem. Quem é da luz não age como um outro provérbio, que é até negativo, que diz assim, esse provérbio: pau que nasce torto, morre torto, e até a cinza é torta. Isso não é para nós, de forma alguma. Nós não podemos pensar assim. Nós não podemos pensar assim. Sabe por quê, gente?
Porque para tudo tem uma solução. Eu sempre digo que até para a morte tem a vida eterna. Há 3 dias atrás, eu conversei com Dom Augusto Alves da Rocha, é o bispo emérito de Floriano, que é meu ex-bispo, né? E há 20 anos atrás, atenção, é só um parêntese para que a gente possa entrar na palavra. Há 20 anos atrás, precisamente, eu estava saindo do seminário. 21 anos tinha saído do seminário. E eu fui até Dom Augusto. Tinha um jovem que estava em São Paulo e estava vivendo debaixo da ponte. Não tinha casa, esse jovem. Há 21 anos atrás. E eu pedi essa ajuda para dar para aquele pai, para o pai pegar o seu filho que estava lá em São Paulo. E o bispo, no mediu esforços, deu a passagem de ida e de volta. E o pai foi, pegou o seu filho, parecia que tudo estava perdido. Muitas vezes a gente diz assim: quando você fecha uma porta, abre as janelas, mais portas na nossa vida. Parecia que tudo estava perdido. Pois, há 3 dias atrás, estava conversando com Dom Augusto Alves da Rocha, e ele se lembrou exatamente desse momento. E aí eu disse para Dom Augusto, aquela obra de caridade que o senhor fez sem nenhum interesse, realizou um milagre. Sabe por quê? Porque aquele jovem, atenção gente, aquele jovem que há 21 anos estava debaixo da ponte, preste atenção, debaixo da ponte, aquele jovem, vocês sabem o que aquele jovem é? Aquele jovem é um padre, é padre da nossa igreja. Salva de palmas para Jesus. Mais forte. Salva de palmas. Então, gente, a grande verdade é que para tudo tem um jeito na nossa vida. Deus é a nossa esperança. Deus é a nossa luz. Como dizia, escutamos a palavra. E a primeira leitura, tirada do Antigo Testamento, do livro dos Provérbios. O provérbio, na realidade, é uma cultura nossa. É uma realidade popular. O provérbio é tão importante. O provérbio é tão importante que aqui o provérbio, ele virou palavra de Deus. O provérbio é a coisa certa. O provérbio virou palavra de Deus. Inclusive hoje, nesse texto bíblico nos diz assim: eu só te peço 2 coisas. Só duas. Que o Senhor possa me livrar da falsidade e da mentira. Da falsidade e da mentira. Gente, uma pessoa falsa, ela destrói e mata o ser humano. Também uma pessoa mentirosa, ela é capaz de destruir e também matar o ser humano. Nós não podemos ser egoístas. Inclusive essa temática do acolhimento é belíssima. Uma pessoa que acolhe é uma pessoa que não é falsa, não deve ser falsa. Inclusive o acolhimento, ele não pode ser, de acordo com a nossa temática, o acolhimento não pode ser simplesmente com um sorriso. Não é verdade? O acolhimento não pode ser só com um sorriso, porque senão pode ser simplesmente da boca para fora. Mas o acolhimento tem que ser com a alma. O acolhimento tem que vir do coração, como nos diz a temática.
É como frisou muito bem o Papa Francisco, na sua homilia de 23 de janeiro de 2014. Ele disse assim, é um outro elemento que ele disse. Ele disse muito bem, ele disse que aquela pessoa que tem inveja, que possa ser menor que seja, a pessoa que tem inveja, ela também destrói e mata o ser humano. Por isso nós que estamos aqui nesta igreja dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus, devemos todos os dias pedir a Deus que Ele nos livre da falsidade, nos livre da mentira e também nos livre da inveja que destrói e que mata o ser humano. Hoje, a própria palavra nos diz que o segundo pedido é: eu não peço nem a riqueza e nem a pobreza. Às vezes a pessoa pede: eu quero ter uma conta gorda. Porque nós muitas vezes agimos como materialistas. É claro que a gente precisa do dinheiro. É claro que a gente precisa, de repente, de uma conta. É claro que nós precisamos do ônibus, do carro, da bicicleta, de uma moto, de um transporte. Mas o provérbio hoje nos diz: eu não te peço nem a pobreza demais, porque pode ser sujeito a gente roubar. Às vezes, se você está numa precisão, você pode cair na tentação de roubar. E nem a riqueza, porque às vezes, se a pessoa não tiver cuidado, a riqueza exageradamente, a pessoa pode não se lembrar do outro e oprimir o outro. Mas o livro do provérbio nos ensina: eu só te peço aquilo que é suficiente. Eu te peço a dignidade. Eu te peço a justiça, que não é ódio e nem vingança. Mas eu te peço o pão necessário para que eu possa viver. E viver com dignidade. Querida comunidade aqui presente, a você que nos acompanha através das redes sociais. Hoje nós também escutamos as páginas do Santo Evangelho, onde 3 elementos são primordiais no Evangelho que nós escutamos, muito bem proclamado pelo Padre Adão. O primeiro é chamado de convocação. Convocação, na realidade é um vocativo. É um chamado de Deus a cada um de nós. Deus nos chama. Chama não é somente para ser padre, não. Chama para ser pai de família, mãe de família, catequista, missionário, arauto da fé, instrumento de Deus neste mundo. Deus, Ele nos convoca, Ele nos chama. Chama por Adão, chama por Maria, chama por João, e assim sucessivamente. Agora, nesse chamado, atenção, estamos no mês da Bíblia. Estamos no mês da Bíblia. Quando Deus chama, que é a convocação, como Ele chamou os 12 apóstolos, Ele chama, mas Ele dá a instrução. Quando a gente é chamado para escutar a palavra, ouvir a palavra de Deus, como dizia saudosa memória minha mãe, ouvir a palavra não é entrar no ouvido e sair no outro, não. Ouvir a palavra é colocar a palavra no coração. Depois, nessa convocação, a palavra, ela precisa ser meditada. Tem que meditar na palavra. Tem que refletir a palavra. Estou sabendo que vai ter depois, claro, um momento também de adoração, etc. Mas você precisa meditar a palavra. Em casa, na sua casa, que é a primeira igreja que nós chamamos de igreja doméstica.
meditar, ouvir a palavra, meditar a palavra. Nesse tempo tão oportuno, é preciso a gente estudar a palavra, para que a gente possa ter um conhecimento também rebuscado em relação à palavra. Agora, a palavra, ela precisa ser celebrada. Olha, essa é a primeira vez que eu vim aqui nesta igreja. Eu sempre passava ali, nunca tive a oportunidade de entrar. Mas sem querer adular, aqui é uma igreja que quando você entra, você se sente atraído, viu, Padre Rivaldo? A verdade é essa mesmo. Você se sente atraído por Deus, porque a casa de Deus tem que ser assim. Quando você entra na casa de Deus, você se sente atraído para entrar e celebrar. Cantos bem cantados, leitura bem proclamada. Então a palavra precisa ser celebrada, sempre dentro desse campo da convocação. A palavra também, ela precisa ser vivida. Tem que viver a palavra. Se você ouvir a palavra, meditar a palavra, se você estudar a palavra, celebrar a palavra, e você continuar roubando, você continuar traindo. Cito uma música antiga que diz: que adianta vir à igreja, rezar, completem, e fazer tudo errado? Eu pergunto, adianta? Não, a palavra precisa ser vivida. É como diz a passagem de São Mateus: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que coloca em prática. Ou seja, a primeira parte desse evangelho é a convocação dos apóstolos. Depois os apóstolos, que também somos nós, somos enviados. Nós somos enviados em missão. A fazer o quê? Enviados onde? Na nossa casa, no nosso trabalho, no ônibus, no micro-ônibus, no nosso carro, na moto. Só um parêntese. De vez em quando a gente tem escutado nesse tempo de pandemia uma coisa que eu vejo que é positiva. Algumas pessoas, outros não. Você está no trânsito, está no sinal, em algum lugar aí, alguém diz assim: não, vai você primeiro. Não é bom a pessoa dizer isso no trânsito? Não, você primeiro. É uma forma de acolhimento. Vai você primeiro. Porém, contudo, tem gente que passa numa velocidade imensa. Ainda não conseguiu aprender com a pandemia. Então, nós somos convocados e nós somos enviados. Mas nesse envio tem dois elementos primordiais que também se encontram nesse evangelho. O primeiro é o anúncio, a palavra de Deus. Anúncio da palavra de Deus. Eu tenho certeza que o padre Adão, que o padre Rivaldo, que eu, que você, nós não anunciamos a nós mesmos, não. Cada pessoa tem que anunciar a palavra de Deus, que é o verbo encarnado, que é Jesus, que é o nosso mestre pastor, que é o modelo, que é o Senhor de todos os senhores. Então, no envio que Jesus nos envia, nós temos a missão de anunciar a Jesus e não a nós mesmos. E depois, um outro elemento que está no dia a dia é o desapego, gente. O desapego. Tinha uma amiga minha que dizia assim: olha, Adalto, nós temos que viver. Podemos ter as coisas, podemos ter o carro, podemos ter a casa, podemos ter uma conta, mas nós temos que viver como se nós não tivéssemos, porque não existe nenhum bem maior senão o amor de Deus. Que inclusive eu gostaria aqui de recordar a temática de hoje, que o amor basta o amor. Nós não podemos esperar para o amor, a gente praticar o amor amanhã, não. E a pessoa que ama, ela não se apega demasiadamente a bens, não. Embora todo mundo precise, porque existe um bem. E esse bem chama-se
de Jesus. Esse bem chama-se de dom que vem do alto, de dom que vem de Deus. E hoje, nesta noite, nessa segunda noite de novena, missa em honra a Santa Teresinha, me fez lembrar de 2002, quando eu atendi uma paróquia de 73 comunidades. A minha primeira paróquia tinha 73 comunidades, 4 cidades. A primeira paróquia, 2002. Eu atendi uma comunidade que chamava de Recanto. Recanto. E naquela comunidade tinha um senhor que se chamava Expedito. Expedito. E ele era o dirigente. Não tinha conselho nas comunidades assim não, como hoje não. Tinha o dirigente de comunidade. E seu Expedito, atenção, ele estava com um câncer, para que todo mundo possa entender, nas tripas. Ele estava com um câncer. Era dirigente da comunidade. Eu celebro na comunidade dele. Não tinha igreja. A gente celebrava ou no colégio ou nas casas de família. E seu Expedito, ele foi para São Paulo. Foi para São Paulo, seu Expedito. Eu me lembro como hoje. Padre, eu vou para São Paulo. Quando chegou em São Paulo, antes de uma semana, os médicos disseram que ele não tinha mais jeito não, estava com câncer. E aí voltou para casa desenganado dos médicos. Aí uma pessoa me disse: seu Expedito já voltou, padre. 3 dias depois que ele chegou, 3 dias depois, seu Expedito, ele teve um sonho, atenção, porque está dentro do contexto também o qual nós estamos celebrando. Ele teve um sonho. E aí mandou me chamar na casa dele e eu fui, ficava uns 15 quilômetros. E ele disse: Padre Adalto, ontem à noite eu tive um sonho com uma santa bem pretinha. Ele dizia assim: com uma santa bem pretinha, ele dizia. E essa santa é Santa Teresinha. Se eu fizer uma igreja, dizia o sonho, a santa dizia, se eu fizer uma igreja, viu, Rivaldo? Eu fico arrepiado, porque aí eu tive que ter fé também. Ele disse assim, o sonho dizia, se eu fizer uma igreja dedicada a Santa Teresinha, e colocar a imagem dentro daquela igreja, eu ficaria curado. Foi um sonho que ele teve. Aí eu fiquei assim, meu Deus, será que seu Expedito não está assim, sem a consciência? Mas eu voltei para casa e disse assim, bem, se é verdade ou se não é, vamos fazer a capela. Gente, nós em 2 meses, não rebocou a capela não, pequena, em 2 meses fizemos aquela capela na comunidade, e colocamos a imagem de Santa Teresinha dentro da capela. Vocês sabem qual foi o mistério? Seu Expedito está bonzinho. Ele ficou curado. Salva de palmas para Jesus. Salva de palmas para Santa Teresinha. Sabe por quê? Mais forte a salva de palmas. Sabe por quê? A gente diz assim, eu peço direto a Deus. Tá bom, pode pedir. Mas eu posso pedir através de um santo da nossa comunidade. Isso aí aconteceu comigo. Eu também fui testado. Eu tive que acreditar. E o milagre aconteceu. Porque, como diz a palavra, quem pede, recebe. Quem procura e quem bate, a porta será aberta. Então, nesta noite, de todo o coração, eu gostaria de parabenizar ao Padre Rivaldo, ao Padre Adão, que nesta noite, já que também é a noite da acolhida, do acolhimento, né? Eles têm me acolhido muito bem. Inclusive, com todas as letras. Desde o primeiro momento que cheguei, eu já me senti em casa. E quando você se sente em casa, você se solta, você fala, você conversa, você cumprimenta os outros. Por isso gostaria de dizer, se for
para acolher, que acolha. Se for para perdoar, que perdoe.